Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre hipnose e também a relação da personalidade pelos pés e como isso afeta cada uma das personalidades, né, dos formatos de pés, com essa parte de estar em casa, de estar confinado, de ter que ficar isolado, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso para vocês entenderem a si mesmo e também entender as pessoas que estão convivendo com vocês, ok? Então, gente, vamos lá. O que acontece é o seguinte. Quem tem o pé egípcio, vamos começar com o pé egípcio, que eu gosto mais, né? O pé egípcio, dedão maior, os outros dedos caem formando uma escadinha perfeita, tá? Quem tem o pé egípcio, ele é prático e objetivo, tá? Então, assim, ele sofre de raiva, né? Então, ele é estressado, ele se cobra muito perfeccionismo e ele tem rodinha, eu falo que eles têm rodinha no pé, eles não conseguem ficar parados. Aliás, rodinha no pé é característica de todo mundo que tem o dedo do pé curto, tá? Então, quanto mais curtos os dedos dos pés, mais prática é a pessoa, ou seja, menos ela consegue ficar parado. Quanto mais longos os dedos dos pés, mais prolixa é a pessoa e mais ela consegue sim ficar longos tempos sozinhas, isoladas, curtindo ela mesma, tá? Mas eu vou falar delas depois. Então vamos lá. O pé egípcio, por ser prático e objetivo, ele tem que fazer exercício, tá? É necessário para ele transmutar essa raiva contida. Eles sofrem muito de problema de raiva contida, não tem que o maior problema do pé egípcio, de pessoas com pé egípcio, é na barriga, né? Porque a raiva se concentra aqui, na barriga. Então, façam exercício, né? Em casa mesmo, procurem fazer coisas que movimentem o corpo, movimentem os músculos, né? Coloquem a raiva para fora dessa maneira, transmutando essa raiva em algo produtivo, né? Eu falo que pé egípcio, ele desconta muito a raiva no dia a dia no banheiro, lavando o banheiro, né? Eles gostam de limpeza, então quando eles pegam para limpar, eles raspam mesmo, vão embora, né? Descontam a raiva naquilo. Então vale muito a pena achar algo que vocês façam com uma certa continuidade, porém que tenha muito exercício, ok? Vocês têm que movimentar os músculos, tá? Pé greco-romano, dedão e segundo dedo do mesmo tamanho e depois cai, tá? Ou o dedão um pouquinho menor que o segundo dedo e depois cai. O pé greco-romano, o pensamento dele é sistêmico, tá? Então o que acontece? Ele sempre vai ter um organograma, um esquema para fazer as coisas. E às vezes eles ficam presos aos detalhes, tá? Pé greco-romano, dedo curto, também exercício, tá? Porque também o foco vai ser um pouco a agressividade, tá? Todo dedo curto vai sofrer um pouco mais de agressividade. Então, região do abdômen. Então, pé greco-romano, dá vazão à sua parte criativa, dá vazão à sua parte de... Puta, tá faltando pintar a parede da casa, então pinta. Tava faltando fazer não sei o que, faça, organize, faça a sua lista do que você vai precisar, né? E ponha essa lista em execução. É uma maneira muito boa de vocês gastarem o tempo de vocês nisso, tá? E isso vai fazer com que seu pensamento saia um pouquinho da parte secundária, terciária, daqueles pensamentos repetitivos que ficam girando na sua cabeça, tá? Agora eu vou falar do dedo longo, tá? Porque o pé greco-romano, o dedo longo, ele tem muito mais Cs na cabeça, né? Se acontecer isso, eu faço aquilo, se acontecer aquilo, eu faço aquilo, se acontecer... Ele fica nessa masturbação mental e isso gera nele uma ansiedade imensa, tá? Então, para evitar a ansiedade, ponha em prática, né? Ou seja, comece a fazer algo que eu faça um cronograma, que das 10 às 11 eu vou ler, das 11 às 12 eu vou fazer tal, vou almoçar, das 12 às 13, e sigam um cronograma. Porque quanto mais vocês manterem a cabeça ocupada dentro desses cronogramas que vocês criaram, menos
tempo você vai ter para ficar pensando e matutando coisa. Que nem dedo longo, eu falo que vocês têm mania de conspiração, né? A maioria das teorias de conspiração nasceram de pessoas que têm os pés com os dedos longos. Porque eles entram no mundo mental deles e começam a colocar hipótese. E aí eles começam a ficar nervosos com essas hipóteses. E aí eles querem parar de pensar nas hipóteses. Aí o que acontece? O giro do símbolo deles estava assim, fecha, e aquele pensamento fica um pensamento repetitivo, e aí entra uma ansiedade imensa, porque ele não consegue sair disso. Tá? Então, façam uma lista de atividades que ocupe o dia inteiro e sigam essas listas, fazendo várias atividades, né, dentro do seu cronograma aí. Tá? Mas não fiquem parados, porque vocês parados vão ficar pensando um monte de teorias e aí vendo esses noticiários e vendo a evolução dos vírus, vocês vão começar a projetar isso e vão ficar mais doidão ainda. Tá? Pé quadrado, dedão, segundo e terceiro dedo do mesmo tamanho. Tá? Eles são assim, dedão, segundo e terceiro dedo do mesmo tamanho e depois cai. Ok? O pé quadrado é o mais raro no Brasil. Né? Pessoas com pé quadrado, eu falo que são hippies que gostam de caviar. Né? Eles são simples para muitas coisas e sofisticados para outras. Uma delas é comida, por exemplo. Eles misturam doce com azedo, colorido com branco. Eles gostam de incorporar na comida todos os sentidos. Por quê? O pensamento deles é digital. Né? Então eles precisam incorporar na comida tudo que possa trazer para eles sensações, tipo visual, sinestésica, auditiva, de ouvir o crack e depois ouvir só um maciozinho. Então eles gostam de brincar com isso. Né? E eu falo que no Brasil eles se ferram bastante, porque eles são sempre minoria. Tá? Então o pé egípcio, o pé quadrado, né, dedão, segundo, terceiro dedo do mesmo tamanho, eles já são mais natureza, eles gostam da natureza, eles gostam de ambientes abertos, eles gostam de estar em contato com o meio ambiente. Então eles vão sofrer um pouquinho mais no isolamento. O que eu recomendo? Mexam com as plantas da sua casa, cultive uma planta, né, tem aquela experiência da Feira de Ciências de plantar sementes, né? Planta um feijão, vê ele crescer, né? Vê a maravilha que é isso. Ocupe sua cabeça com isso, tá? E também dê um pouco mais de vazão, por exemplo, à sua visão. Chega numa janela, dá uma olhada, veja a paisagem, né? Procure também assistir filmes que tenham paisagens, amplitudes, né? Montanhas, natureza. É uma saída para vocês, tá bom? A meditação, né, que é a hipnose, que a gente chama de auto-hipnose verbal, ou seja, conduzida, né, que é o que vocês veem no meu canal, ela serve para quê? Para o dedo curto, para ele conseguir minimizar essa raiva. Para dedos longos, a ansiedade. Né? Independente do formato dos pés. Tá? Então, assim, o foco sempre vai ser esse. Então, quando você está falando com uma pessoa que você vê que o pé dela é diferente do teu, você tem que saber o que essa diferença está causando de conflito. Então, se você tem dedo curto e está falando com uma pessoa de dedo longo, a pessoa de dedo longo precisa de muito mais detalhes para compreender o que você está falando. Quanto mais detalhes você der, mais segura ela vai se sentir de fazer o que você está pedindo. Dedo longo, quando fala com o dedo curto, dá um comando simples para ele. Se ele tiver dúvida, ele vai voltar e vai te perguntar. Mas não fique explicando, porque isso irrita ele e aí ele acaba nem querendo fazer a tarefa. Né? Então, quando você consegue compreender isso, você também consegue compreender quando você está fazendo áudio de auto-hipnose ou você está entrando em transe, você saber o que você está buscando. Né? O que eu estou buscando? Eu estou buscando o que eu não tenho. Então, se meus dedos dos pés são normal para curto, o que eu não tenho? Eu não tenho a parte da paciência, do intelecto, de ficar lendo teorias, lendo livros de filósofos que divagam sobre coisas totalmente abstratas, totalmente subjetivas. Né? Agora, se eu tenho os dedos longos, por exemplo,
Quando eu faço auto-hipnose, eu vou buscar o quê? Eu vou buscar a minha parte prática, né? O conceito de objetividade, o conceito de colocar em prática realmente aquilo no mundo, né? Porque vocês são o oposto do subjetivo. Vocês são objetivos, né? Desculpa, vocês não são objetivos. Então, buscar como adquirir esse tipo de ação, tá? Para colocar o que vocês pensaram em prática. Vou deixar também uma dica muito legal, tá? Vai aparecer aqui, ó. Tem um seriado no Netflix chamado Freud. Vale muito a pena vocês assistirem, né? Quem tiver o Netflix, eu recomendo muito. Lá fala da hipnose, principalmente fala da hipnose não verbal que eu faço, né? Que é a escola de Charcot, que foi trazida assim de volta à vida pelo professor Antônio Carreiro. E lá ele fala muito que eu estudei um Charcot, eu fui aluno de Charcot, e a hipnose funciona. E tem uma hora, no segundo capítulo, que ele vai falar, não, foi o toque que disparou aquilo. Né? Então, assim, a hipnose não verbal, ela é muito interessante porque através de toques, né? São 8 toques que a gente vai dando no corpo, né? Toque na testa, toque na cabeça, toque aqui no rosto, aí toque no ponto dos chakras, eu toco bastante o ponto dos chakras, né? Laríngeo, cardíaco, plexo solar, umbilical e bem na região dos 2 ossinhos da bacia, né? Da perna aqui, no meio deles é o quinto toque. E também tem o toque nos pés, né? Eu toco muito os pés das pessoas, principalmente quem tem cócega, basta coçar os pés, né? Fazer a cosquinha nos pés com a mão no rosto, quando ela está em transe, que ela vai e se resolve. Cócega nos pés são traumas gestacionais. Né? Então, quando você dispara as cócegas com a mão no rosto, com o toque afetivo, você faz com que ela vá até o útero, né? E resolva esse problema. Tanto é que pessoas que pedem a cócega com esse método, elas nunca mais voltam a ter cócega. Perdeu, perdeu. Tá? E não tem sugestão. Porque com a sugestão, uma vez que você passa a sugestão, a cócega volta. E eu tenho relatos de clientes que nunca mais tiveram. Né? Aliás, eu nunca tive relatos de clientes que voltaram a ter. Então, assim, isso é muito bom também. Né? E lá vai também falar um pouco sobre os comandos pós-hipnóticos. É óbvio que tem um folclore imenso, tem a parte da ficção, mas o que chama atenção é o final. Né? O final, mas eu não vou dar spoiler. Não vou dar spoiler. Mas o final, ele fala uma verdade. Né? Eu vou falar da hipnose em si. Durante o transe hipnótico, você coloca para fora as neuroses. E o que são neuroses? São as coisas que você reprimiu dentro de você. Né? Está guardado, fechado a 7 chaves, ninguém pode saber, ninguém pode... Só que isso está te corroendo por dentro também. Então, quando você acha um ponto que você pode colocar, que isso vaza, você esvazia, mas durante o transe você vai ter todas as emoções, né? O corpo vai refletir, você vai se bater todo, e assim, você vai colocar para fora tudo isso. Por isso que eu falo que a hipnose não verbal não é bonita de se ver. Né? Não é uma coisa que vale a pena você fazer numa festa, ou numa brincadeira, ou num palco, não é bonito. Né? Se você vê uma pessoa em transe hipnótico, né? Pela método da hipnose não verbal, os outros não querem entrar mais. Então, assim, é feio, mas resolve. Tá? E lá você vai entender um pouquinho da hora que ele fala sobre isso, sobre essa parte de quando você põe para fora seus monstros. Né? Então é bonito, é legal, é interessante, óbvio, é uma ficção, mas eu recomendo muito porque
trata bastante do tema hipnose e fala da hipnose não verbal e fala da época que Freud foi aluno de Charcot. Tá bom? Abração, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Espero que todos estejam bem, né? E que a família de vocês também. E tamo junto aí nesse período. Um abraço. Aí, pessoal, voltei só para mostrar para vocês, ó, funcionando, né? Hoje gravei o vídeo já usando essa lâmpada e espero que tenha ficado legal. Depois comentem aí se gostaram da imagem e como ficou. Um abraço.